Bom, galera, boa noite. Eu sou o Padre José Eduardo e eu vim aqui ao Facebook, como eu tinha prometido numa postagem anterior, para falar um pouco sobre esse tema de redação do Enem que hoje foi proposto para os alunos de todo o Brasil. É um tema muito complicado. Eles falam de como resistir, como atacar a intolerância religiosa no Brasil. Como se no Brasil nós estivéssemos vivendo um espetáculo de intolerância religiosa. Como se as religiões estivessem agredindo pessoas, como se as religiões estivessem aqui no Brasil servindo como instrumento para a segregação de pessoas do convívio social, como se nós não fizéssemos aquilo que nós estamos fazendo. A maior parte das obras caritativas que se fazem no país são feitas por igrejas, são as igrejas desse país, as igrejas cristãs, sobretudo, que prestam serviços de assistência social para a maior parte das famílias carentes. São as igrejas que oferecem serviços educacionais por todo o Brasil. Aliás, quem começou com educação nesse país foi a igreja. A igreja começou educando pessoas aqui nessa terra. Como se as igrejas não prestassem para a sociedade um serviço que não é apenas benemérito, mas que, de fato, num país que é dominado pela exploração, pela corrupção, pela ignorância, as igrejas não fossem efetivamente agentes de transformação na sociedade. De outro lado, assim, causa realmente espanto que se fale de intolerância religiosa, repito, como se nós estivéssemos aí agredindo pessoas ou maltratando pessoas, justo num período em que nós que estamos sendo agredidos. Notem, nós estamos vivendo uma verdadeira matança de cristãos mundo afora. As pessoas ignoram esses fatos, você não percebe nos noticiários nenhum tipo de comentário a respeito. Nós somos obrigados a conviver com o martírio de cristãos como se isso fosse a mesma coisa que morte de baratas. Quer dizer, as pessoas não estão nem aí para o extermínio de cristãos que está se dando em muitos países. Se não fosse o Facebook, se não fossem as mídias sociais, não se saberia praticamente daquilo que está acontecendo de perseguição religiosa no mundo. Ou seja, as pessoas estão convivendo com a perseguição religiosa, elas estão convivendo com a perseguição ao cristianismo de um modo especial, estão convivendo com o desmonte da civilização cristã, como se isso fosse uma coisa maravilhosa. E não apenas isso. Se fora do país nós estamos tendo todo tipo de ataque, todo tipo de violência, de agressividade, uma agressividade silenciada, uma violência emudecida, se nós somos obrigados a conviver com isso, tendo esse tema tratado com absoluta indiferença pelas mídias e pela sociedade de uma maneira geral, no Brasil nós não paramos de ser atacados. Vocês notem, fazem piadas conosco. Os vídeos blasfemos são de uma divulgação assim espantosa. Quer dizer, fazem todo tipo de comentário agressivo contra a nossa fé em vídeos de YouTube, canais de humor, passam o tempo todo nos vilipendiando, nos atacando, rindo dos nossos símbolos religiosos, de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Papa. Todos vocês sabem disso. Ao mesmo tempo, movimentos das chamadas minorias não param de nos agredir. São protestos em rua com pessoas colocando crucifixos pelo orifício anal, terços pelo orifício anal, rasgando bíblias, fazendo marchas para o diabo em plena praça pública com o objetivo de nos agredir, nos ofender. São marchas
que usam o crucifixo como objeto de protesto, de agressividade ao nosso sentimento religioso, e todo mundo convive com isso com certo respeito. O máximo que nós temos feito é reclamar, o máximo que nós temos feito é nos lamentar, é fazer atos de desagravo, diante de escárnios absurdos de desrespeito às pessoas religiosas. Todo mundo viu que há bem pouco tempo atrás um desses líderes de um desses canais de humor entrou num confronto direto aí com um membro da hierarquia, com um dos nossos bispos. Quer dizer, nós temos sido atacados nos meios de comunicação, fazem todo tipo de escárnio contra nós. Aliás, escárnio que nós não podemos fazer em relação a esses outros. E de fato nós não fazemos. Que vai um católico ou um evangélico fazer piada com alguma dessas minorias para ver o que acontece. Se no dia seguinte já não tem um grupo tacando pedra no nosso templo, ou abrindo processo contra nós, ou gritando o nosso nome. Ou seja, nós estamos convivendo com o desrespeito, nós estamos convivendo com a intolerância, e mais ainda, isso não se limita apenas ao ambiente das mídias, ao ambiente do Facebook, a esse tipo de ambiente. O que os universitários cristãos têm que passar nas faculdades? Fala sério. Olha, são aulas, cursos inteiros, disciplinas, construídos como afronta, como direta afronta do sentimento religioso, como direta afronta das convicções religiosas e das convicções que não são só religiosas, não, das próprias convicções filosóficas, das próprias convicções de direito e lei natural. E a turma, os universitários católicos, tem que engolir isso a seco. Assim, não tem o direito de reagir. Toda e qualquer reação é respondida com todo tipo de retaliação, com perseguição pedagógica, com punição em matéria de avaliação. Quer dizer, nas universidades, o cristão tem sido humilhado, tem sido obrigado a ouvir calúnias históricas de pessoas que simplesmente descontextualizam os fatos, e colocam esses fatos reinterpretados em contextos completamente diferentes, muitas vezes exagerados, outras vezes inventados mesmo, falsificados. Veja a história do Papa Pio XII, que é uma falsificação pura, do começo ao fim, ou outros tipos de falsificação, né? Dizem que a pior mentira é a verdade mal contada, né? Pegando algum determinado fato verdadeiro e retrabalhando esse fato de modo mentiroso, tendencioso, falsificatório, e tá todo mundo aguentando. Você não vê nenhum professor sendo processado, você não vê nenhum professor sendo tirado da sua função, muitas vezes até em universidades ditas católicas, as pessoas trabalhando descaradamente contra a igreja, com toda a liberdade, sendo pagas por instituições católicas, por instituições evangélicas para falar contra as mesmas. Você sabe que isso tem acontecido. Agora veja bem, diante desse nível de inversão, a gente precisa ficar assim, olhando para o nada. A gente tem que ficar aguentando de bico calado, a gente tem que ficar simplesmente engolindo a seco. O que eu queria dizer para você é o seguinte, meu filho. Isso aqui não é uma brincadeira qualquer, não. Nós não estamos diante de uma birra, uma bronca anticatólica, anticristã. Não estamos diante disso, não. Nós estamos diante de algo muito, muito, muito grave. Se você leu o livro do Pascal Bernardin, chamado Maquiavel Pedagogo, você viu logo no início que ele vai descrevendo técnicas
para a dominação psicológica das pessoas. Técnicas utilizadas para escravizar psicologicamente, induzir as pessoas comportamentalmente. E uma das técnicas que está lá é aquela que ele chama de dissonância cognitiva. Está na página 23 do livro do Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. É uma técnica que foi bem explicada pelo Leo Festinger e que consiste em fazer exatamente o que o Enem fez esse ano com o nosso alunado, que é fazer a pessoa agir diferentemente das suas convicções, quer fazer a pessoa contrariar as suas convicções, quer fazer a pessoa agir contrariamente àquilo que ela pensa. Então, o que acontece? Quando você obriga a pessoa a agir contrariamente ao que ela pensa, quando você obriga a pessoa, por exemplo, a ter um comportamento que é repugnante para ela, quando você obriga a pessoa a, sobretudo, escrever, porque escrever é uma coisa muito séria, você precisa organizar ideias, você precisa desenvolver argumentos. Quando você faz uma pessoa contrariar as suas próprias convicções, sabe o que acontece? Acontece que ela acaba por mudar as suas convicções. Acontece que ela acaba por alterar aquilo que ela acredita. Isso, quando é aplicado com um certo nível de violência, destrói a capacidade de resistência de uma pessoa. Vai fazendo a pessoa se tornar totalmente mórbida, totalmente idiotizada, totalmente passiva. Isso vai acabando com a resistência psicológica do fulano. Ora, quando você obriga uma pessoa a fazer uma inversão desse nível, quer dizer, ela está vendo as suas igrejas ajudando pessoas, acolhendo a todos, ajudando inclusive as pessoas que vão contra ela mesma. Ele está vendo a sua igreja aguentar calada o escárnio público. Ele está vendo a sua igreja aguentar calada o fingimento coletivo dos meios de comunicação que insistem em silenciar sobre a matança generalizada de cristãos. Elas veem a igreja pagando, inclusive, pessoas que são opositoras a ela. Ele vê a sua igreja passando por todo tipo de humilhação, inclusive oficial, nas universidades, nos currículos pedagógicos, uma intolerância absurda. E ela tem que escrever o contrário do que ela está vendo. Ela tem que contrariar o seu próprio sentido. Ela tem que dizer que está acontecendo uma intolerância religiosa no Brasil, tem que dizer que as religiões, e de um modo especial as igrejas cristãs, as igrejas que têm dogma, as igrejas que têm doutrina, essas igrejas estão maltratando pessoas, estão causando conflito na sociedade. Ele precisa falar mal da sua própria religião, ele precisa falar mal da sua própria igreja, ele precisa falar mal de si mesmo, portanto, contrariar as suas convicções, aderir a um discurso artificial, politicamente correto, para poder ser aprovado. Ora, um nível de violência desses, um nível de agressão psicológica desse, não pode ficar assim, em branco, não pode passar desapercebido. Quer dizer, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. E eu quero dizer mais. A gente precisa começar a fazer alguma coisa logo. Sabe por quê? Porque é assim que começa todo tipo de perseguição sistemática. Notem que o nazismo não surgiu do dia para a noite, não, meu filho. Eles não começaram a matar judeu na Alemanha do dia para a noite. Eles começaram com uma longa propaganda de desprestigiação, com uma longa propaganda de escárnio, com uma longa propaganda de depredação moral, com uma longa propaganda que foi causando violência psicológica e na qual os próprios judeus foram se amordaçando,
foram entrando na espiral do silêncio, acabaram não se defendendo como deveriam fazer, acabaram não criando instâncias de reclamação contra as pessoas que estavam fazendo isso com eles. E o resultado é que isso acabou se tornando prática política e um belo dia matar judeu começou a se tornar um negócio tolerável na Alemanha. Ora, matar cristão já está sendo tolerado em muita parte do mundo. Matar cristão virou moda em muito lugar. Matar cristão virou fato corriqueiro ao qual essas mesmas mídias que nos acusam de intolerância fingem desconhecer. Matar cristão já virou prática em muitos lugares, exatamente com os mesmos motivos ou com as mesmas razões que aquelas pessoas que defendem a tolerância acabam tolerando, inclusive os terroristas, inclusive aqueles que estão nos matando nesse momento agora. Portanto, não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado. Nós vamos precisar começar a nos manifestar. Nós precisamos começar a protestar. Quando eu digo que o Brasil, graças a Deus, está acordando e que as pessoas estão falando, eu não estou inventando fatos. Na verdade, essa redação é um sintoma de que eles estão perdendo mesmo, eles estão preocupados porque o Brasil está cada vez mais pró-família, o Brasil está cada vez mais pró-vida e o Brasil está cada vez mais orgulhosamente cristão e nós não vamos voltar atrás. Eles estão preocupados porque eles não estão encontrando reverberação na sociedade. Então eles estão pegando o nosso alunado, a parte mais sensível, mais vulnerável, os jovens, as crianças. Eles estão pegando os adolescentes, né, esses que ainda estão aprendendo a desenvolver o seu próprio pensamento, e estão fazendo com que eles se traiam a si mesmos como uma tentativa de destruição psicológica que não precisa dar resultado necessariamente agora, é para dar resultado depois. É para depois lhes dar a oportunidade de virem com as suas teses que não precisam ser demonstradas, teses para as quais eles já prepararam psicologicamente as pessoas, teses que, na verdade, são apenas que depois virão após terem preparado o terreno, digamos assim, afetivo, o terreno sentimental, para que as pessoas sem assimilação intelectual acabem acolhendo no futuro. É disso que se trata. Não é doutrinação. Eles não estão conseguindo. Estão todos desmoralizados. Ninguém dá mais atenção para essa gente. As pessoas não acreditam mais nessa lorota, nesse lero-lero. Tá todo mundo cada dia mais cansado de ideologia aqui no Brasil. Discurso, demagogia já está desmoralizado em todos os níveis. As pessoas já acordaram para o fato de que não dá e de que de fato nós precisamos voltar para as nossas raízes cristãs, nós precisamos voltar sempre no respeito, sempre na tolerância, mas nós precisamos voltar para as nossas verdadeiras raízes. Portanto, minha gente, não vamos curvar a cabeça, não. Nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. Claro, você pega agora o alunado todo despreparado para uma redação desse tipo, é normal que os garotos não tenham reação. É normal que eles não consigam reagir, fiquem até paralisados e tenham que se submeter a isso. Se houvesse uma preparação antes, talvez a maior parte do alunado simplesmente não fizesse a redação, chegasse na cara da professora e rasgasse aquele papel e aquilo tudo e fosse para casa e mandava o Enem para o espaço, que é isso que ele merece com esse tipo de manipulação psicológica. No entanto, ninguém está preparado. As pessoas não estão, digamos assim, preparadas para esse nível de agressividade psicológica e elas acabam naquele momento cedendo porque é aquilo que é mais fácil de momento. Mas nós não podemos acostumar com isso, não. Nós temos que reagir, nós temos que fazer a nossa parte. Portanto, minha gente, vamos começar a reagir mesmo.
Aí agir com força, claro, com respeito, como nós devemos fazer sempre, e como nós aprendemos do nosso Senhor, com paz, com amor, com caridade, mas sem dar mole para essa gente. Não podemos vergar a nossa cabeça, não. Temos sim que defender a nossa posição na sociedade. Nós pagamos nossos impostos, nós somos a maior parte da sociedade brasileira, nós temos ajudado a sociedade não há anos, mas há séculos. Nós somos responsáveis pelas melhores coisas que já se inventaram nessa nação. A igreja não tem motivos para se envergonhar. A igreja tem que levantar a cabeça e precisa, mais do que nunca, estar forte para lidar com esse tipo de preconceito, com esse tipo de intolerância, com esse tipo de violência que foi feito contra nós. Lamentamos pelo Enem. Poderia ter sido uma coisa muito boa, poderiam ter falado de tanto assunto atual, poderiam ter desenvolvido tantas coisas assim excepcionais, mas eles preferiram partir para a engenharia, para a agressividade psicológica mais descarada que existe, desgraçadamente pior para eles. Vamos fazer a nossa parte. Fale com seus amigos, converse com as pessoas que você conhece que fizeram o Enem e simplesmente, se você for obrigado a fazer uma redação contra a igreja, faça agora uma redação contra esse tipo de violência que foi feita a você. Faça agora uma redação para falar de todo morticínio de cristãos. Faça uma redação para que seja uma contra-redação àquilo que eles obrigaram as pessoas a fazerem. Eu não vou me alongar mais, eu só gravei, estou fazendo aqui esse vídeo, só estou fazendo essa transmissão, porque eu não podia ficar calado, depois de um domingo cheio, de um domingo cansativo, não podia ficar quieto com essa notícia tão absurda, e sobretudo porque eu sei que a maior parte das pessoas não tem preparo para entender o que está acontecendo. A maior parte das pessoas acha que é apenas um ódio ou uma birra religiosa. Não sejam ingênuos, não é isso não. É algo muito, muito mais sério. É um instrumento para a destruição psicológica mesmo, é um instrumento para a dominação pedagógica mesmo, e nós não podemos ficar calados. Temos que agir. Que você possa agir, você como igreja cristã, possa de fato reagir e simplesmente entendermos o seguinte: graças a Deus, o Brasil é um dos países mais tolerantes do mundo, um dos países em que as pessoas sabem conviver melhor com as diferenças do mundo, um país que trata muito bem todo mundo que chega, um país que é acolhedor, um país que desgraçadamente foi culturalmente depredado por toda essa gentalha, mas que aos poucos vai se recuperando. Eu deixo meu abraço aí para você, que Deus te abençoe e que você consiga ser uma força, ser um fermento de Deus para para essa propaganda de tanto ódio disfarçado, de tanta intolerância disfarçada. Não, nós não podemos ficar parados. Um abraço para você, Deus te abençoe. E só para terminar, o seguinte: você que não é católico, você que é evangélico também, entre na nossa e comece a fazer a sua parte. Boa parte dessa propaganda visa atacar a bancada evangélica e a bancada católica na Câmara e no Senado federais. Portanto, não vamos ficar calados, não. Nós temos que fazer a nossa parte e temos sim que defender a nossa identidade e defender os nossos jovens e defender as nossas crianças da total destruição psicológica. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.